Lucas. Com Jefferson nós temos exposto aqui a carta de Paulo aos Colossenses. Eu já tinha preparado a mensagem desde ontem, mas hoje de manhã eu cheguei cedo aqui na igreja e fui ler minha Bíblia e Deus falou muito comigo. Eu falei: Jeff, você me autoriza a parar a exposição hoje? Ele: claro, pastor, o que é isso? Como é que o senhor fala aqui comigo? Eu falei: não, Jeff, nós temos um pacto. E aí, logo nós vamos terminar essa exposição, se Deus quiser, até o fim desse mês. E depois eu quero que o Fábio pregue na quarta-feira, certo? Nosso seminarista ali. Então, depois quando ele terminar a exposição. Mas eu quero convidar você, então, hoje, com a licença do Jeff, para a gente abrir a Bíblia lá em Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Isso foi o texto que Deus colocou no meu coração para pregar para vocês nessa noite. Lucas 14, de 25 a 33. Agradeço a homenagem, o carinho, mas vocês vieram aqui para a igreja para ser alimentados pela palavra, né? Então, vamos nos colocar de pé e vamos ler esse texto da palavra de Deus. Vocês estão com calor? Não? Então dá para acender as lâmpadas, se puder acender para mais, para ficar mais claro, por favor. Lucas 14, 25 a 33. Lucas 14, de 25 a 33. Façamos uma leitura do texto, irmãos. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem visualmente. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Leiam todos comigo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez, vamos lá? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pai, fala a nossa alma nessa noite. Eu não sou nada, meu Deus. Sou um pecador miserável, feliz por ser comprado pelo preço do sangue de Cristo e por poder participar na tua obra. Obrigado pelo carinho dos irmãos. Eu tomo tudo isso aqui que eles fazem, Senhor, e coloco diante do trono, porque a glória é do Senhor. Amém. Toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Se somos qualquer coisa, somos no Senhor, por causa do que o Senhor tem feito em nós. Tua palavra diz que aquele que se gloria, glorie-se, pois no Senhor. Senhor, Tu és a nossa glória. Nós Te louvamos e Te bendizemos pelo Teu cuidado. E de maneira muito especial, agora nesse culto de quarta-feira, o Senhor me deu essa palavra. Deus, exalta o nome de Jesus aqui. Levanta o nome dele bem alto, bem alto. Que o Teu povo ouça hoje a voz do Senhor Jesus. E que o Teu povo sinta o desejo sincero de viver o discipulado que a Tua palavra nos chama a viver. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, hoje nesse dia, como vocês viram, Larissa anunciou em que eu completo o meu 34º outono. Deus me deu essa palavra para renovar no meu coração o desejo de caminhar com o meu Rei e de buscar cada dia ter como objetivo da minha alma e da minha vida o desejo de parecer-me com o meu Senhor. Todos nós, como cristãos, se de fato queremos caminhar com Cristo, devemos anelar ser discípulos conforme o coração de Deus. E nesse texto que lemos, Jesus, como de costume, irmãos, está cercado pela multidão. O texto diz que grandes multidões o acompanhavam.
E de repente, então, amados irmãos, de súbito, Jesus dirige-se à multidão com a sinceridade que lhe é característica e começa a mostrar a eles que, ainda que eles sejam uma grande multidão, que tem prazer de ouvi-lo pregar e as suas maravilhosas mensagens, nada disso vale se eles não são discípulos do Senhor. E aqui então Cristo vai ensinar a eles o que é necessário para ser um discípulo de Cristo. Você, meu irmão querido, minha irmã querida, tem vindo aqui a essa igreja, tem adorado, tem participado dos cultos de domingo, a maioria de vocês vem às quartas-feiras. Mas, amados irmãos, Deus não nos chamou só para fazer parte da multidão. É um privilégio estar na multidão ouvindo Jesus falar. Mas Deus nos chamou para sermos discípulos. E a palavra discípulo significa aprendiz. É aquele que segue ao seu mestre. Jesus é o nosso mestre e nós somos discípulos. E então, olhando para o texto, se nós de fato queremos ser discípulos, Jesus vem nos ensinar aqui nessa noite as exigências do discipulado. Talvez você queira ser pelo resto da sua vida um mero frequentador de igreja. Mas eu quero dizer para você que no céu não entra frequentador de igreja. No céu entra discípulo de Jesus, comprado pelo sangue do Senhor, salvo pela graça soberana de Deus. Meu desafio para você é que você, a partir de hoje, diga: Deus, eu quero ser um discípulo em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E olhando então o texto que Jesus nos diz sobre as exigências do discipulado, ele nos apresenta inicialmente, amados irmãos, a primeira exigência do discipulado é prioridade absoluta. Qual é a primeira exigência de Jesus para o discipulado? Prioridade absoluta. Vamos lá? Prioridade absoluta. Ele vira para a multidão, que é a multidão que gosta de ouvir sermão. Vamos ver o que ele diz aí no versículo 26? Todo mundo comigo? Vamos lá? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai. Todo mundo, irmãos. Peraí, vamos parar. Todo mundo. 1, 2, 3, vamos lá? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amados irmãos, com o Senhor Jesus não há meio termo. O Senhor Jesus diz as coisas tais quais elas são e da maneira que devem ser ditas. Jesus olha para aquela multidão e diz: se vocês querem vir a mim, se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam aborrecer algumas pessoas. E você olha para essa palavra assim: meu Deus, a palavra aborrecer no original pode ter o significado de odiar. E o texto diz que você tem que aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, seu irmão, sua irmã e ainda sua própria vida. O que Jesus está dizendo aqui para nós, amados irmãos? Que para servir a Jesus, você não pode amar ninguém mais do que o Senhor Jesus como primeira prioridade da sua vida. Aqui, irmãos, na própria Bíblia, nossa revista atualizada diz: aborrece, isso é, ama menos. É claro que em comparação a Jesus, você tem que amar infinitamente menos todas as coisas. Se você quer ser discípulo, meu irmão, você tem que amar Jesus mais do que seu pai. Você tem que amar Jesus mais do que sua mãe. Você tem que amar Jesus mais do que a bela esposa preciosa que Deus te deu. E mais do que esposo e irmã que Deus deu a você. Você precisa amar a Jesus mais do que seus filhos e mais do que suas filhas. Você deve amar a Jesus mais do que irmãos e irmãs. Você deve amar a Jesus mais do que a tua própria vida. O que Jesus está nos dizendo é que se nós de fato queremos ser discípulos do Senhor, o que Ele exige de nós é prioridade absoluta. Eu quero perguntar para você, amado irmão, quem é a primeira pessoa da sua vida? Quem é o maior amor da sua vida? Se o Senhor Jesus diz assim: eu vou pegar seu filho e vou levá-lo para a África para ser missionário, você vai sobreviver? Você ama a Jesus a ponto de dizer: Senhor, eu te amo sobre todas as coisas, o Senhor sabe o que é melhor para o meu filho, e eu abro mão dele, porque ele vai te servir? Você teria coragem de fazer isso? Prioridade, amado irmão, absoluta. Jesus, preste atenção, Jesus não divide o lugar dele
com ninguém. Eu amo essa mulher aqui que falou essas palavras lindas para mim nessa noite. Mas eu quero dizer para você que eu amo Jesus mais do que ela. Tem que ser assim. Eu amo esses meninos preciosos aqui, tem que tomar cuidado para não colocar no lugar de Deus. Mas eu amo Jesus mais do que eles. Para bem deles. E tem que ser assim, amados. O que Jesus está dizendo é o seguinte: para ser discípulo, você tem que dar ao Senhor prioridade total. Eu tenho que amar a Jesus, irmão, mais do que a minha própria vida. E nem sempre é assim. Mas nós temos que tentar isso. Eu quero perguntar para você: você ama Jesus mais do que a sua novela do Jorge? Ama Jesus mais do que a sua novela do Jorge? Você ama Jesus mais do que os seus próprios prazeres? Se alguém te chama para qualquer coisinha na hora do culto, você fala, não, vou ali, vamos ali sair comer um lanche ali. Você abre mão de vir para o culto domingo para adorar a Deus, no qual Deus deveria ser a prioridade da sua vida, para ir tomar um lanche ali na esquina. Quem é a prioridade da sua vida, meu irmão? Preste atenção. Jesus não divide o lugar dele com ninguém. Irmão, isso aqui é muito sério. Vou contar um testemunho pessoal para você. Muita gente da minha família, tem até o primeiro aqui, o Anderson, nessa noite, não entende isso aqui que eu estou falando para você. Da minha família de não crentes, muita gente diz que agora eu acho que eu sou um ser super espiritual, porque eu não tenho tempo de ficar aí na casa deles. O trabalho da igreja demanda tanto tempo que eu não tenho tempo de ficar tomando cafezinho com eles. Eu não tenho tempo de ir. Eu vim do Chile, que eles fora 7 anos, e eu não tenho tempo de ir. Essa é a família não crente, mas até a família crente também não entende. Mas eu tenho que amar Jesus mais do que a minha mãe, mais do que meu pai, mais do que a minha família, mais do que todo mundo. É fácil, irmão. Meus pais moram a 200 quilômetros daqui. Estou falando para você e falar, meu vizinho pastor, não. Eu ainda não dei um abraço no meu pai e na minha mãe esse ano. E estou morrendo de vontade de dar. Sabia disso? Entendeu? Glória a Deus, né, pai? Que bom. Mas eu ainda não dei. Sabe por quê? Porque Jesus tem que ser a prioridade na minha vida. É isso que ele está falando. Eu amo meu pai e minha mãe demais. Faço o que puder por eles. Mas aqui está dizendo o texto que entre eles e Jesus é a prioridade da minha vida. Qual é a prioridade da sua vida? Quem é a prioridade da sua vida? É você o seu bem-estar? Se Jesus falar, abre mão de tudo para me servir lá na Índia, não, Jesus, eu não posso abrir mão de tudo, Senhor, eu tenho um salário de 6 dígitos, né? Aqui no Brasil ganha 100 mil reais, eu estou com um salário aqui maravilhoso, como é que eu abro mão de um negócio desse? Você teria coragem? Se Jesus, irmãos, é o bem mais precioso da nossa vida, não existe sacrifício tão grande que eu possa fazer por ele. Carlos Stade disse essa frase: se Jesus Cristo é Deus e ele morreu por mim, não existe sacrifício tão grande que eu possa fazer por ele. Meu irmão, prioridade total. Presta atenção. Jesus não divide o lugar dele na tua vida com ninguém, nem com você. Se você está ocupando o lugar de Jesus, vai saindo da frente. Porque senão, Deus vai ter que, sabe fazer o quê? Colocar talvez uma enfermidadezinha na sua vida, para você lembrar que você não é nada sem Jesus. Ou se você está colocando uma pessoa demais no lugar de Deus, Deus vai ter que pegar e tirar essa pessoa do seu convívio para você entender que Jesus é a pessoa que você tem que mais amar. Difícil. Me lembro, irmãos, quando eu saí de casa foi super difícil para minha mãe. Me lembro quando a gente foi para o Chile. Né? Minha querida esposa linda aqui, que está aqui comigo, era a filha mais nova em casa. Foi para o Chile, a avó dela morreu, morava ela, a mãe e a avó. Minha sogra teve um período de depressão. Não foi um negócio fácil. Mas tudo isso vem para que Deus nos ensine a amadurecer na fé. E para que Jesus seja a prioridade absoluta da nossa vida. Quem é o maior amor da sua vida? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala com o Senhor todos os dias? Você ouve a voz do Senhor todos os dias? Se você disser para mim que não, você pode fazer milhares de coisas na igreja. Jesus não é a sua prioridade. Não é o maior amor da sua vida. Não é. Você pode ter construído 10 templos desse aqui. Se você não ama Jesus a ponto de dedicar-se a Ele todos os dias, buscá-lo todos os dias e separar tempo para ouvir a sua voz, Ele não é o maior amor da sua vida.
Mas Ele não vai deixar isso acontecer na sua vida. Ele vai dar um jeito para que você o priorize. E eu louvo a Deus por isso. Porque assim ter feito na minha vida, Ele vai fazer com a sua. Se você é dele. Irmão, primeira exigência do discipulado, prioridade absoluta. Jesus quer ser o primeiro, vai ser o primeiro, e é melhor que você aprenda logo para o seu próprio bem, para a glória e honra do nome de Jesus. Me lembro quando Davi nasceu, eu já contei isso para vocês. O primeiro bebê a gente perdeu. Quem é mais novo da igreja não sabe essa história. Quem é mais velho está cansado de saber. Certo? Quem é lá do ano 2008, quando eu cheguei, quem já estava. Quando Davi nasceu, na primeira noite, ele chorava e esguelava. Ele fica falando com a irmã dele que ela era gritona, né? Porque na clínica a mulher disse: a Isabel não chora, ela grita, né? Foi no primeiro dia. Mas você também chorou muito na primeira noite, cara. Né? E quando ele chorava ali, eu pregava para ele. De repente eu olhava para aquele menino, irmãos, e era um amor assim inexplicável. Porque a mãe carregou dentro, né? Eu já amava, já conversava. Sabe, Heitor? O dia que você vê o Arthur, cara, você vai quase cair para trás. É um negócio assim sensacional. E aí, de repente, então, eu olhava para aquele menino e como eu amava. Mas, de repente, para a glória de Deus, eu pude atirar ali e falei assim: filho, eu te amo demais. Eu nunca tinha sentido um negócio desse. Mas eu amo Jesus muito mais do que você, para o seu próprio bem. É assim que você vai fazer com a Sofia, Fábio. Você vai amá-la demais. Mas Jesus é o maior amor da nossa vida. É Jesus o maior amor da sua vida? Amém. Membro da IPG2. Jesus quer dos seus discípulos prioridade absoluta. Mas a segunda exigência de Cristo Jesus aqui, amados irmãos, para o discipulado, além de prioridade absoluta, é disposição para sofrer. Nossa, pastor, no culto do aniversário o senhor pega um sermão desse. É o que a Bíblia diz, irmão. Foi o que Deus falou comigo. Segunda exigência de Cristo para o discipulado é disposição para sofrer. Versículo de número 27. Vamos ler comigo? Todos numa só voz? Vamos lá? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos ler de novo? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Que bom que você está ligado. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, nós estamos dispostos a sofrer por causa do nome de Jesus. Você está disposto a sofrer por causa do nome do seu Senhor? Irmãos, as coisas estão se estreitando nesse país. Nós vemos os principais meios de comunicação, não só a rede de televisão, que é mais popular, agora até a revista, que era a revista mais respeitada da história desse país, está divulgando, aprovando e aplaudindo a revolta da sociedade brasileira, de parte da sociedade brasileira, contra Deus, contra o ensino de Deus sobre a família, contra o Evangelho de Cristo Jesus. E você está disposto a ser identificado nesses dias como alguém retrógrado? Você está disposto a ser julgado de maneira falsa, como alguém que discrimina? Isso não é discriminação. Só por ter a posição que a Bíblia diz, com respeito, por exemplo, ao casamento de pessoas, certo? Da maneira que Deus quer, do jeito que Deus quer. Você está disposto a bater o pé? Eu creio no que a Bíblia diz. Até onde você está disposto a ir por causa de Jesus? Jesus diz aqui, irmão, que aquele que vier após ele tem que entender o seguinte: toma a cruz. Jesus nunca falou, Anderson, que ia ser fácil. Jesus nunca falou que ia ser sobre água fresca. Jesus nunca falou que ia ser calmo, sereno e tranquilo. Jesus disse que nós íamos ser felizes. Jesus disse que nós seríamos aliviados. Jesus disse que nós teríamos paz no meio da caminhada. Mas ele diz, amado irmão, que quem for segui-lo pode tomar a cruz. Pode tomar a cruz e ir atrás dele. Disponha-se para sofrer. Disponha-se para renunciar. Disponha-se para abrir mão de si mesmo. Disponha-se para abrir mão das prioridades e das coisas que o mundo e a filosofia desse tempo dizem para você que são importantes, mas de fato não importam para Deus. E Jesus é tão sensacional, irmão, que ele conta duas historinhas para nós. Preste atenção. Ele diz assim: olha, gente, vocês têm que saber se vocês querem andar comigo mesmo.
Vocês estão dispostos a sofrer? Senão vai acontecer com vocês o seguinte: imagine um homem que ele está lá numa cidade pequena e resolveu construir uma torre. E aí toda aquela cidade ficou sabendo. O texto não fala de cidade pequena, eu estou incrementando aqui, só para a sua imaginação. E aí então todo mundo ficou sabendo, e ele sentou, fez um plano, e aí ia construir uma grande torre que ia fazer a grande diferença naquele lugar. E ele então fez o fundamento e começou, mas no meio, amado irmão, acabou o dinheiro. Jesus disse: esse homem não calculou direito, ficou envergonhado. E aí quando todo mundo passa na porta da torre, olha lá, rapaz, ficou tirando onda aí, dizendo que era bonitão, ia construir a maior torre da cidade, agora não conseguiu terminar. E Jesus conta outra história. Imaginem, 2 reis estão indo enfrentar-se um contra o outro numa guerra. Um tem 20.000 soldados, o outro tem 10.000. Então o que tem 10.000 vai fazer o seguinte: será que eu tenho estratégia para derrotar aquele homem com 20.000 soldados? E se ele tem estratégia, então ele tem que avançar com seu exército, infundir-lhe ânimo, dar a eles coragem, para que eles avancem e vençam a batalha. Mas se ele não tiver condições, é melhor parar por ali, mandar uma embaixada e pedir condições de paz. Porque senão ele vai morrer e vai se dar mal e vai se envergonhar. Jesus está falando: e aí? Você está calculando de verdade o que quer andar comigo? Andar comigo não é receber o aplauso dos homens. Andar comigo não é agradar todo mundo. Andar comigo não é ser unanimidade. Andar comigo é estar disposto a atrair sobre si até a inimizade dos homens do mundo. Irmãos, não é fácil você assumir compromissos sérios com a palavra de Deus. Você sabe que quando às vezes o pastor chega aqui e prega um sermão firme contra o pecado, muita gente sai da igreja não gostando daquele sermão. O pastor foi duro. Jesus também foi duro, por isso que eu tenho paz. Certo? Jesus não agradou todo mundo. Quando Jesus chega na porta daquele templo, e lá estão os mascates vendendo e fazendo daquela casa de Deus uma casa de comércio, e aí no pátio dos gentios, onde os gentios adoravam a Deus, já no lugar de adoração dos gentios, eles estão lá fazendo comércio. Jesus toma um açoite, açoita todo mundo, vira as mesas, bota todo mundo para correr. E aí as autoridades perguntam: com que autoridade você faz isso? E Jesus mostra que faz com a autoridade do Pai. Jesus não entrava para agradar. Jesus queria ser fiel ao seu Pai. Se você quiser ser discípulo nesse dia, preste atenção. Você precisa estar disposto a ir até as últimas circunstâncias. Não se envergonhe do Senhor Jesus. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Tome postura, tome posição. Diga: eu sou de Jesus e eu estou disposto, se necessário for, a dar a minha própria vida por amor do meu grande Salvador. Uma outra exigência do discipulado é a disposição para sofrer. Mas a terceira e última exigência, amados irmãos de Cristo, para o discipulado. Certo? A primeira que vimos foi prioridade absoluta. Segunda, disposição para sofrer. Mas a terceira condição de Jesus, a terceira exigência para o discipulado, para você ser um fiel discípulo, é a seguinte: renúncia total. Renúncia total. Repita comigo, vamos lá? Renúncia total. Hoje não tem nenhum amém, um aleluia no sermão, vocês estão ouvindo? Vamos ver aí, 33. Vamos ler comigo? 33? Vamos lá? Vamos lá? Todo mundo, 33? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos ler de novo? Vamos lá? Como é que é? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem. Meu Pai, está disposto a renunciar a tudo quanto tem para cumprir o propósito de Deus na sua vida? Duro, né, Carla? Violento. Tudo quanto tem. O que Jesus quer, irmão? Renúncia total. Aqui, ele repete o que disse em Marcos 8,34, quando disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo que se você quer ser discípulo, você tem que renunciar a tudo quanto tem.
Você não tem que amar sua casa mais do que Jesus. Você não tem que amar sua mulher mais do que Jesus. Você não tem que amar seu filho mais do que Jesus. Você não tem que amar a sua carreira, os seus títulos, a sua empresa, tudo que você conseguiu, além do Senhor Jesus. Jesus quer renúncia total. Você precisa tirar do primeiro lugar do teu coração tudo quanto tem. Renúncia total. Nós precisamos entender o que é isso, irmãos. Certa vez, um jovem nos Estados Unidos começou a sentir um chamado no ministério. E aí aquele jovem começou a prosperar nos seus negócios. Ele abriu uma sapataria e ele tinha o dom de pregar e falar. E como falava bem, também sabia vender. E abriu uma sapataria pequena e ela começou a prosperar. E de repente ele começou a ter 10, 20, chegou a ter 30 funcionários numa grande loja. E ele então estava prosperando, ganhando muito dinheiro. E de repente as pessoas diziam: você é um homem próspero. Mas ele dizia: o meu coração está triste. Alguma coisa entristece o meu coração. Porque ele tinha um chamado de Deus, irmão, e não obedeceu o chamado. Até que a angústia daquele homem cheio de dinheiro no banco, cheio de dinheiro no bolso, foi tal, que ele disse assim: Senhor, se o Senhor está me chamando, tira tudo da minha vida que está me atrapalhando de te servir. Quando era de madrugada, às 3 horas da manhã, ele recebe um telefonema dizendo: meu querido amigo, vamos pensar que o nome dele é John, a sua loja está pegando fogo. E aí ele chegou na porta da loja, os bombeiros tentando apagar uma grande loja. E aí ele disse: você não está desesperado, cara, você perdeu tudo quanto tem. E ele falou assim: eu estou morrendo de alegria, porque hoje Deus me falou que Ele me chamou para o sagrado ministério. Tudo quanto tem. Até onde você está disposto a ir? Tudo quanto tem, irmão, sua casa é de Jesus, não é sua. Se você achou que era sua, perdeu o Playboy, dançou. Não é sua, é de Jesus. Seu carro não é seu. Para de tirar onda com ele aí, bonitão. É de Jesus. Certo? Seu carro é de Jesus. Essa mulher linda que você tem, esses meninos aí, são de Jesus. É presente de Deus. Tudo é de Deus. Irmão, Jesus diz que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Nosso querido grande teólogo, primeiro-ministro da Holanda, no começo do século XX, Abraham Kuyper, disse que não há sequer uma polegada, 1 centímetro no universo, acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer: é meu. Tudo é de Jesus. Quando você entende isso, irmão, você entende que tudo que Deus te deu é para você administrar. Mas você nunca pode colocar nada disso no lugar de Deus. A casa que você mora é de Jesus, cuida bem dela. O carro que você tem é de Jesus. Se tiver que carregar os irmãos para a igreja, carrega. Essa mulher que você tem é de Jesus, cuida bem dela, ela é sua irmã preciosa. A empresa que você tem é de Jesus. Seja honesto, seja crente, não sonegue os impostos, pague bem seus funcionários. Se você é funcionário, entenda que você trabalha para Jesus naquela empresa. Então seja honesto com o seu patrão, dê o melhor de si, e que você seja um funcionário que traz lucro para glorificar o nome de Jesus, não alguém que fica dando trabalho, um peso para o seu patrão. Meu irmão, você tem que entender que para seguir Jesus, sabe o que é seguir Jesus? É morrer para si. Paulo entendeu, ele diz: agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Na metade do século XX, um grupo de missionários americanos foi trabalhar no Equador com os índios Aucas, índios violentos, índios que matavam as pessoas, às vezes até acusados de canibais. E quando aquele grupo de missionários está no meio daqueles índios, já fazendo amizade, de repente os índios resolvem traí-los e matam, amados irmãos, os homens daquela missão. As mulheres choram, sofrem, ficam um tempo no meio daquela tribo, voltam para o seu país e depois de perderem seus maridos, voltam de novo à tribo, pregam o evangelho e aquela tribo se converte ao Senhor. Aquelas mulheres que tiveram seus maridos assassinados por aqueles homens, voltaram para aquele lugar para ganhar aquelas almas para Cristo Jesus. E um daqueles missionários que morreu, Jim Elliot, tem uma frase tremenda que sempre tem marcado o meu coração.
Ele diz assim: aquele tolo é aquele que não abre mão daquilo que não pode reter, certo? Para ganhar aquilo que não pode perder. Tolo é aquele que não abre mão daquilo que não pode reter para poder ganhar aquilo que não pode perder. Você vai levar sua casa para a sepultura com você? Lá debaixo da terra seu bolso vai estar cheio de dinheiro. Qual negócio você vai fazer lá com as minhocas? Te dou $1.000 se você não comer minha cabeça hoje. É assim que você vai fazer? Não adianta nada. Tolo é aquele que não abre mão daquilo que não pode reter. Meu irmão, dinheiro não pode ser o seu Deus. Riqueza não pode ser o seu Deus. Certo? Você tem que ganhar aquilo que não se pode perder. Pela graça a gente ganha a salvação. Pela graça, pelo trabalho ao Senhor, nós vamos ser recompensados pelo trabalho que aqui fizemos para a glória e honra do nome de Jesus. Quero perguntar para você, depois dessa mensagem, que não foi uma mensagem para te empolgar, foi uma mensagem para te confrontar. Você quer ser discípulo de Jesus? Você está disposto a dar a Ele prioridade absoluta? Você está disposto a sofrer por causa do nome dEle? Você está disposto a uma renúncia total? Eu quero ser discípulo de Jesus. Se você quiser, vamos comigo, vamos dar as mãos, vamos juntos. Vamos caminhando, vamos ser discípulos, renunciando tudo. Sabe por quê? Não vai ser pesado para você. Porque Cristo é bom demais. Ele morreu por nós, Ele nos salvou, Ele é o Senhor maravilhoso. Ele tem um lugar garantido no céu para nós. Ele nos dá a sua presença. Ele nos faz felizes mesmo no meio da tempestade. Ele nunca nos abandona. Que Deus enche a sua vida de graça. Que você possa, que você venha a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Vamos orar nessa noite.